Fala galera, essa é mais uma aula aqui sobre introdução à economia. Primeiro é bom a gente saber alguns aspectos da temática da economia no nosso cotidiano. A economia está presente em vários aspectos da nossa vida, inclusive quando a gente vê aumentos de preço, quando a gente vê crises econômicas, quando a gente vê questões de crescimento econômico e poderia até citar desenvolvimento econômico, que são coisas distintas e a gente vai ver ao longo do curso. Quando a gente fala sobre taxas de desemprego, diferenças de renda, formação de cartéis e monopólios, aí já entra no âmbito da estrutura de mercado. Então é importante a gente saber como que funcionam essas coisas, porque isso tudo acaba afetando a nossa vida. Por exemplo, um aumento na taxa de câmbio pode gerar um aumento no nível de preços, e a inflação pode acirrar as diferenças salariais, gerar uma crise econômica que pode acabar comprometendo o nosso crescimento econômico, e com a crise a gente tem desemprego, aumenta-se a desigualdade na economia, e isso pode impactar o governo de forma que às vezes ele tenha que reduzir a taxa básica de juros, a nossa Selic, como é o caso que está acontecendo agora nessa situação de pandemia, e também pode reduzir a questão dos impostos, fazendo uma política que a gente vai chamar de política fiscal expansionista. Mas tudo isso a gente vai ver mais detalhadamente ao longo do curso. A princípio, uma coisa a ponderar aqui é o objetivo da ciência econômica. A gente tem aqui que o objetivo é analisar os problemas econômicos e formular soluções para resolvê-los, de modo a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Uma definição muito comum que a gente vê nos livros de economia é que a economia é uma ciência social que estuda a maneira com que a sociedade decide ou escolhe empregar os seus recursos escassos na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-los entre várias pessoas e grupos da sociedade a fim de satisfazer as necessidades humanas. Eu queria dar um destaque aí para essa palavrinha escassos, recursos escassos, porque isso é uma coisa que aparece em várias definições ao longo dos anos, mas a ciência econômica ela trata de vários temas além desses que estão destacados ali, de cunhos financeiros e monetários. A gente tem economistas que trabalham, por exemplo, fazendo relações econométricas para o setor de saúde, para o setor de esportes. Todas as ferramentas podem ser utilizadas para várias coisas. Tem um livro muito interessante que chama Free Economics, que trata de vários aspectos que a economia pode ser utilizada para estudar coisas que não estão diretamente relacionadas a finanças, Escassez, as escolhas que a gente vai fazer, as necessidades que a gente tem, os recursos disponíveis, o que vai ser produzido e como isso vai ser distribuído. E é importante frisar aqui que a ciência econômica é uma ciência social. A gente tem sim muita matemática ali envolvida, mas dependendo da escola, às vezes isso é deixado um pouco à parte, dependendo da escola de pensamento econômico, isso é mais intensivo. Mas todas elas se consideram uma ciência social porque a gente trabalha com aspectos da sociedade. Se fosse uma ciência exata, a economia provavelmente já estaria tudo resolvido. A gente seria já todo mundo satisfeito com as condições econômicas que a gente teria. Então, sendo uma ciência social, o estudo da teoria econômica pertence ao campo das ciências humanas. Como repousam sobre decisões humanas, as decisões econômicas envolvem juízo de valor, dando origem a diferentes formas de interpretação e, consequentemente, várias correntes de pensamento. Como vocês viram aqui, as correntes de pensamento vão evoluindo e cada hora um discute com o outro o que o outro tinha escrito e a teoria vai se modificando. E muito do avanço de cada escola, às vezes, decorre de uma crítica feita por uma escola antagônica. Por exemplo, a crítica feita à escola clássica por Karl Marx fez com que a escola neoclássica melhorasse os seus modelos e os seus teoremas, assim como Keynes depois vem e critica a escola neoclássica e outros autores reinventam a escola neoclássica com outros nomes, mas com os mesmos preceitos e depois isso vai se modificando ao longo da história e com isso a gente tem uma evolução na ciência, mas com certeza a gente não tem um consenso geral sobre todos os aspectos envolvidos. Agora a gente vai abordar aqui alguns aspectos da microeconomia, como demanda, oferta e o equilíbrio de mercado.
mercado. A microeconomia, para começar, ela representa o estudo dos funcionamento da oferta e da demanda na formação do preço de mercado. A análise microeconômica preocupa-se em explicar como se determina o preço dos bens e serviços e dos fatores de produção. O instrumental microeconômico procura responder também a questões aparentemente triviais, como por que, quando o preço de um produto se eleva, a quantidade dele deve cair, ceteris paribus. A economia ela vai se dividir entre macroeconomia e microeconomia. A microeconomia, a gente trata questões mais locais, como formação de preço, quantidade de venda. Já a macroeconomia, ela trata sobre os agregados econômicos, como, por exemplo, a inflação, que é o aumento generalizado do nível de preços, como questões sobre a taxa de câmbio, comércio exterior, balanço comercial, grau de endividamento do governo. E dada essa separação, a gente trata aqui muito mais de aspectos de preço e quantidade na microeconomia, pelo menos nesse princípio. E uma palavrinha importante que apareceu aí agora, o coeteris paribus ou ceteris paribus, isso nada mais é do que uma palavrinha mágica que os economistas utilizam para desenvolver os seus modelos microeconômicos, principalmente quando a gente trata ali dos modelos mais antigos, dos neoclássicos, que significa tudo mais constante. Porque quando a gente muda o preço de um produto, pode ser que algum outro consumidor vai achar ruim aquilo lá, porque o que será que aconteceria com a quantidade vendida dada uma variação do preço? Deixamos de lado gostos, preferências, marketing e tudo mais, só para pensar nessa parte aí da quantidade e do preço. A microeconomia nas empresas trata de diversos aspectos importantes. Por exemplo, a política de preço das empresas. Será que eu tenho que cobrar o quanto que eu quiser no meu preço de venda? Ou será que eu tenho que seguir a concorrência e o mercado? Ou seja, ver o preço dos meus concorrentes e cobrar alguma coisa ali próximo. Isso vai depender da nossa estrutura de mercado, se o mercado é mais concentrado ou menos concentrado, né? Mas outros aspectos envolvidos também estão relacionados a previsões de demanda no faturamento, previsões de custos de produção, decisões ótimas de produção, como que a gente maximiza o nosso lucro e minimiza os nossos custos. A gente também fala de análise de custo-benefício de investimentos, e daí já entra na área da engenharia econômica também. A gente fala sobre política de propaganda e publicidade. A gente vê muito disso na matéria de economia industrial, porque aborda aspectos relacionados a outras formas de conduta das empresas dentro da sua própria estrutura de mercado. Claro que a gente não vai aprender aqui a fazer propaganda e publicidade, mas como que as empresas começam a abordar esse tipo de questão, colocar isso dentro da sua estrutura de custo. Também tem a questão da localização da empresa. Será que a empresa tem que se localizar num lugar que não tem concorrentes, ou ela tem que se localizar onde estão a maioria dos seus concorrentes? Alfred Marshall, que é um dos grandes economistas da época dos neoclássicos, fala sobre isso na sua teoria sobre aglomeração. E você pode entender que é fácil ver isso na realidade, que, por exemplo, se a gente quer procurar uma loja de roupas, normalmente elas estão todas próximas umas das outras, né? Mesmo sendo concorrentes. Uma loja de instrumentos musicais estão sempre próximas. Concessionárias de veículos, é fácil ver isso em muitas cidades por aí. E por fim, a questão da diferenciação de mercados. Como que a empresa vai trabalhar a questão da inovação e da diversificação, né? Que são coisas diferentes, né? Importante salientar aqui também. A microeconomia no governo trata de questão sobre a avaliação de políticas públicas, né? Se realmente uma política deu certo, né? Se retornou mais impostos do que foi gasto naquela política. Políticas de subsídios, os efeitos dos impostos. Por que um cigarro ou uma bebida alcoólica tem muito mais impostos do que os produtos na cesta básica? Né? Isso é uma questão importante também que a microeconomia trata. A fixação de preços mínimos na agricultura para não quebrar os nossos produtores e a gente acabar correndo um risco de ficar sem comida e daí gerar um efeito muito danoso, por exemplo, na inflação dos alimentos. O controle de preços, né? Na época do governo de Sarney, uma das políticas de controle de inflação feito foi o congelamento de preços, né? Isso
Não deu certo aqui no Brasil, mas serviu com certeza para a gente aprender algumas lições. Política salarial é uma questão muito discutida ali, né? Será que o salário mínimo ele gera mais desemprego, como dizem alguns economistas, ou será que ele é uma condição necessária para um trabalho digno, né? Como dizem outros, né? Políticas de tarifas, né? Será que o governo tem que cobrar impostos dos produtos chineses? Será que a gente tem que se proteger de produtos importados para garantir aqui empregos no Brasil? Ou será que a gente tem que deixar os impostos de lado, as tarifas, e concorrer com o resto do mundo? Por fim, ali leis antitrusts, né, que vão tratar sobre questões ali sobre concorrência, né, se o mercado está tendo uma concorrência adequada, se nenhuma empresa está abusando do seu poder econômico para tomar vantagem em cima dos consumidores. A divisão da microeconomia pode ser dada pela análise da demanda, que aborda a problemática das escolhas do consumidor e suas restrições orçamentárias, e a análise da oferta, que aborda a teoria da produção, a relação entre fatores de produção e as quantidades físicas de produtos, e a teoria dos custos, né, que seria a relação entre os preços dos fatores de produção e as quantidades físicas dos produtos. A análise da estrutura de mercado vai diferenciar ali se a gente está trabalhando com um mercado que tem mais concorrência ou menos concorrência. Quando a gente tem um mercado ideal que teria muita concorrência, a gente diz que esse é um mercado de concorrência perfeita. Teriam muitas empresas e muitos consumidores, onde nenhum deles é capaz de influenciar sozinho o preço do produto final. Esse é o mercado ideal, né, utópico. Não existe na realidade, mas é um fator a ser perseguido pelos formadores de política econômica. Mas também a gente tem um mercado concentrado, que seriam os monopólios ou oligopólios, ou oligopsônios ou monopsônios. A diferença entre eles é a quantidade de compradores e vendedores, e a questão que se faz ou não mal à economia vai depender se é um monopólio natural ou se é um monopólio simplesmente de empresas que abusam do seu poder econômico ou se elas existem barreiras à entrada. Mas essas são questões que a gente vai abordar nas próximas aulas. A teoria do equilíbrio geral, que analisa o que leva a teoria do equilíbrio geral, que diz sobre a análise que leva em conta as inter-relações entre todos os mercados, para além da teoria da demanda e da oferta e da estrutura de mercado. A evolução da teoria microeconômica teve início com a análise da demanda de bens e serviços, cujos fundamentos são alicerçados no conceito subjetivo de utilidade. E a gente tem por utilidade o grau de satisfação que os consumidores atribuem aos bens e serviços que podem adquirir no mercado. É a qualidade que os bens possuem de satisfazer as necessidades humanas. Por representar questões psicológicas, a utilidade varia de consumidor para consumidor. A teoria valor-trabalho, criada por Smith e seguida nos trabalhos de David Ricardo e Karl Marx, diz que o valor de um bem se forma dado do lado da oferta por meio de custos do trabalho incorporados ao bem. Surge da relação social entre indivíduos, dependendo do tempo produtivo que eles incorporam à produção de mercadorias. A teoria valor-trabalho é uma teoria objetiva, ou seja, aquele produto vai valer o equivalente ao quanto de horas eu empreguei para produzir aquele produto. Isso serve também para serviços. Mas essa teoria foi muito contestada, inclusive nos trabalhos de Karl Marx, principalmente no livro O Capital, que é o principal trabalho dele para os economistas. E a crítica foi importante porque depois os neoclássicos, através do Alfred Marshall, incorporaram essa crítica e refizeram esse modelo, construído a partir da teoria do valor-utilidade, onde o valor de um bem se forma por sua demanda, pela satisfação que o bem representa para o consumidor. O valor surge da relação do indivíduo com os objetos, e a teoria do valor-utilidade é subjetiva. O que aconteceu? Quando o Adam Smith criou essa teoria de valor-trabalho, ele foi bastante criticado por Marx, porque a teoria do valor-trabalho levada ao seu limite teria por consequência a degradação das condições de trabalho das pessoas. E foi com base nessas críticas que os neoclássicos reformularam a teoria para valor-utilidade, dando um sentido mais lógico e mais condizente com a realidade. Esse é mais um exemplo de que escolas antagônicas
acabam por melhorar a teoria uma da outra com as críticas que vão se desenvolvendo ao longo dos tempos. A demanda, ela pode ser definida como a quantidade de um certo bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir em um determinado período de tempo. A demanda depende de variáveis que influenciam a escolha dos consumidores. As principais delas são o preço do próprio bem ou do serviço, o preço dos outros bens concorrentes a esse bem ou serviço, a renda do próprio consumidor e as preferências e hábitos do indivíduo. Então, todos esses fatores são talvez aqueles mais importantes para definir ali o que demanda um certo tipo de produto ou serviço. Porém, existem fatores que são diferentes dependendo do tipo de mercado, como, por exemplo, fatores sazonais, onde a demanda por um certo tipo de produto pode variar ao longo do ano, a localização dos próprios consumidores e a disponibilidade de crédito e as expectativas da economia. É importante ressaltar que as expectativas cumprem um fator muito importante na economia. É só a gente ver ali a questão da relação hoje das bolsas de valores e a sua retomada ao crescimento econômico, mesmo com esse cenário de pandemia. As próprias expectativas das pessoas estão melhorando com anúncios e notícias de que uma vacina está para ser feita, está para ser alcançada até o final do ano. E mesmo o cenário nosso não tendo mudado de um dia para o outro, inclusive estamos aumentando o número de mortes, muitas empresas estão retomando seu crescimento, a sua valorização nas bolsas de valores, por conta de uma expectativa de que o pior já passou. Então, para estudar a influência isolada dessas variáveis, a gente utiliza essa hipótese ceteris paribus, ou seja, considera-se cada uma das variáveis afetando separadamente as decisões do consumidor. Lembrando aqui, ceteris paribus pode ser traduzido como tudo mais constante. Então aqui a gente começa apresentando a lei geral da demanda. Ela vai dizer que há uma relação inversamente proporcional entre a quantidade demandada e o preço do bem que a gente está trabalhando. Por exemplo, se a gente tem um produto que custa R$1, a gente vai consumir 11.000 unidades desse produto. Já se ele custar R$10, a gente vai achar meio caro, mas ainda vai consumir 2.000 unidades. Essa relação ela pode ser traduzida pelo gráfico da curva da demanda. Nesse caso aqui, o gráfico representa todas as combinações possíveis entre preços e quantidades. E se a gente fizer uma regressão e for procurar qual que é a função que representa a curva da demanda, a gente vai encontrar essa função aqui. Então, nessa função, a gente tem que a quantidade vai ser igual ao fator A, que é a demanda que estaria presente independente ali do preço, Seria o que a gente chama de demanda autônoma. E um outro componente, que é o μp, nesse caso aí, O intercepto é negativo, por isso a curva é negativamente inclinada. E é importante salientar que a curva é negativamente inclinada, porque quanto menor o preço, mais a gente vai querer comprar aquele produto, considerando que aqui na microeconomia a gente tem uma simplificação que a gente diz que as pessoas são racionais e que elas sempre vão preferir mais do que menos produtos. Essa é uma simplificação que vem ali dos modelos neoclássicos, mas ela é importante para a gente entender como que funciona a relação entre preços e quantidades. Não quer dizer que, na verdade, todo mundo tem que ter esse grau de satisfação, mas é uma simplificação para a gente compreender melhor a teoria. Os modelos mais modernos consideram coisas mais complexas, mas é uma coisa que a gente não precisa abordar aqui nesse primeiro momento. A curva de demanda inclina-se para baixo, da esquerda para a direita, refletindo a lei geral da demanda, ou seja, o fato de que a quantidade demandada de um certo produto varia inversamente com relação ao seu preço, considerando tudo mais constante, ceteris paribus. Supõe-se que a curva de demanda vai revelar preferências dos consumidores sobre a hipótese de que estão maximizando a sua utilidade, ou seja, o seu grau de satisfação do consumo de um certo produto. Supõe-se que a curva de demanda revela preferências dos consumidores sobre a hipótese de que eles estão maximizando o seu grau de satisfação no consumo de um certo produto. E intrinsecamente, a teoria
há uma teoria e intrinsecamente há uma teoria de valor na curva de demanda, que envolve fundamentos psicológicos do consumidor. A demanda não é influenciada somente pelo preço do produto. Outros fatores podem agir sobre a demanda, como, por exemplo, a renda dos consumidores, o preço dos produtos substitutos, o preço de bens complementares e as preferências e hábitos dos consumidores. A gente ainda tem a diferença entre tipos de bens. Existem bens normais, bens inferiores e bens de luxo. O bem normal é aquele bem que, quando aumenta a nossa renda, a demanda por aquele bem aumenta. Então, se eu gosto de tomar uma cervejinha no fim de semana, quando eu fico mais rico, eu vou tomar mais cerveja. Já um bem que seria um bem inferior seria aquele que eu deixo de consumir com o aumento da minha renda. Muitos livros de economia tendem a dar o exemplo de quando a gente tem uma renda menor, a gente tem uma preferência a comer feijão como uma principal fonte de proteína. E quando a gente fica mais rico, a gente passa a comer mais carne do que feijão. Isso faria com que o bem feijão seria um bem inferior ao bem carne. E existem os bens de luxo que, quando aumenta a nossa renda, aumenta a demanda de outros produtos. Eu que gostava de andar com meu Fiat Uno Mille, agora eu vou andar com a minha Ferrari. Existem bens também que são substitutos e complementares. Bens substitutos são aqueles que o aumento do bem X vai provocar um aumento da demanda do bem Y. E os bens complementares são aqueles bens que, quando há um aumento do preço do bem X, a demanda do bem Y diminui. Se eu estou querendo fazer um churrasco, eu posso demandar uma marca de cerveja, mas quando o preço dessa marca fica muito caro, eu vou lá e escolho outra marca. Esse é um exemplo de bens substitutos. Já bens complementares, eu posso relacionar ali o preço do carvão e o preço da carne. Se a carne fica muito mais cara, a demanda por carvão vai diminuir. A demanda também sofre influência dos hábitos, a cultura e preferências dos consumidores. Os gastos com marketing, propaganda e publicidade têm esse objetivo de aumentar a demanda de bens e serviços por meio da influência psicológica sobre os consumidores. Alguns fundamentos psicológicos a se mencionar aqui estaria relacionado à utilidade total, à utilidade marginal. E qual é a diferença da utilidade total e da utilidade marginal? A utilidade marginal é a utilidade dada por o consumo de mais uma unidade daquele bem ou daquele serviço. Sempre que a gente ver esse termo marginal, ele está contabilizando quanto que seria o ganho de alguma coisa, nesse caso a utilidade, dado o consumo de uma unidade a mais de um produto ou de um serviço. A restrição orçamentária, que é aquele limite que a gente tem dado nossa renda. A maximização da utilidade é uma questão muito abordada aqui na microeconomia, porque a gente sempre vai considerar nesses modelos, principalmente aqui no começo da disciplina, que as pessoas estão maximizando sua utilidade. E por fim, a maximização da utilidade sobre restrição, que nada mais é do que juntar ali a restrição orçamentária, por exemplo, com a maximização da utilidade. E aqui a gente tem um exemplo de como pode ser uma função de demanda. No caso do gráfico que a gente viu anteriormente, ela é uma função mais simplificada, mas um dos exemplos que a gente pode ter aqui seria por essa função, onde o preço do bem X está relacionado com o preço de outros bens, com a renda dos consumidores e com as preferências dos consumidores, além ali da questão do marketing também. No caso ali, tratando de bens substitutos ou complementares, a gente tem ali que o C, que é o intercepto do preço do produto Y, se ele for maior do que zero, a gente está tratando de um bem substituto. Se ele for menor do que zero, seria um bem complementar, porque aí a gente teria dito que a demanda dos dois produtos andam junto ou elas andam separadas no caso de bens substitutos. Aqui a gente tem um exemplo. Suponha que a gente tem essa função e a gente quer saber ali se os bens Y e X são bens substitutos ou complementares. E também a gente quer saber se o bem X é um bem normal ou um bem inferior. E essa questão fica aí para vocês. O que vocês acham? Deixe aí nos comentários.
Agora a gente vai tratar da questão da oferta. A oferta ela pode ser definida como a quantidade de um certo bem ou serviço que os produtos Agora a gente vai tratar da questão da oferta. A oferta pode ser definida como a quantidade de um certo bem ou serviço que os produtores desejam oferecer em determinado período de tempo. As principais variáveis que influenciam a oferta são o preço do próprio bem, o preço dos fatores de produção, que seria ali os custos de aluguel, de mão de obra e de capital, e as metas ou os objetivos dos empresários. Além disso, outras variáveis podem ser incluídas, como alterações tecnológicas, o número de empresas no mercado ou no setor, as condições climáticas e as expectativas da economia. E, como na demanda, para estudar a influência isolada dessas variáveis, a gente utiliza também a hipótese de ceteris paribus, ou seja, considera-se cada uma dessas variáveis afetando separadamente a decisão do produtor. A lei geral da oferta diz que a relação é diretamente proporcional entre a quantidade ofertada e o preço do bem, ceteris paribus. Então, se a gente tem um bem que custa R$1, eu vou estar disposto a produzir 1.000 produtos. Já se ele custa R$10, eu vou querer produzir R$10.000. Então, quanto maior o preço, mais eu quero ofertar aquele produto. E a representação gráfica pode ser... E a gente tem ali a função que determina isso aí. Vocês podem ver que o coeficiente D ele é positivo, indicando que a curva tem uma inclinação positiva. E também a gente supõe que a curva de oferta revela os interesses dos produtores sobre a hipótese de que eles estão maximizando seu lucro na produção de um certo produto. Ou seja, de que eles estão tirando o máximo possível de lucro a cada decisão de quanto produzir. Outros fatores que afetam a oferta são, por exemplo, o preço dos fatores de produção, o nível de tecnologia disponível no mercado, o número de empresas no setor, as metas e as expectativas dos empresários e as condições climáticas. Alguns outros fatores podem ser representados por... Então aí a gente tem uma relação entre essas variáveis e o efeito na oferta. O que pode acontecer se o custo do salário fica mais alto, os custos dos produtores ficam mais altos, a oferta vai diminuir. Se o nível tecnológico melhora, se tem inovações, a oferta pode aumentar, porque existe uma redução nos custos ou um ganho de produtividade que vai fazer com que a oferta aumente. A concorrência pode aumentar a oferta de produtos totais disponíveis no mercado, e as expectativas, se elas estão ruins, elas podem piorar a situação da oferta, mas se elas estão positivas, elas podem aumentar a oferta. E aqui a gente tem uma representação de como seria uma função de oferta com todas essas variáveis. E ela pode ser representada pelo S, que é igual a mais B vezes o preço do produto a ser produzido, menos o preço do produto concorrente, o nível de tecnologia e as expectativas ali do mercado. Alguns fundamentos marginalistas que é importante a gente saber. O que são custos fixos? São aqueles custos que não aumentam dado o nível de produção. A gente pode ver ali um exemplo comum é o aluguel de estabelecimentos. E o custo variável é aquele que sempre varia em proporção à quantidade ofertada de produtos. São aquele custo que varia com relação à quantidade. E o custo total nada mais é do que um somatório dos dois. O custo marginal é o custo de se produzir um produto a mais do que eu já estou produzindo. Se eu já produzo 100 produtos e ele tem um custo de R$100, quanto custa para eu produzir mais um produto? Às vezes ele pode ser constante, se ele for R$1, ele pode ser menor do que 1 ou pode ser maior do que 1. Depende da minha curva de produção, da minha curva de custos. Outro fator importante é a receita total. Importante diferenciar aqui receita de lucro, porque a receita nada mais é do que a quantidade vendida vezes o preço de venda. Já o lucro é a receita total menos os custos totais. Importante salientar isso aí. E o que seria a receita marginal? Nada mais é do que a receita gerada
pela venda ou pela produção de mais um bem que foi vendido. E como que a gente acha o equilíbrio de mercado? Nada mais é do que colocar as duas curvas juntas. Então, se a gente tem o preço a R$1, a demanda está muito maior do que a oferta, então a gente tem um excesso de demanda. Já se o preço do produto está custando R$10, a gente tem muita gente querendo vender aquele produto e pouca gente querendo comprar. Logo, quando a gente tem um produto custando R$6, a gente encontra o equilíbrio perfeito, onde a quantidade de oferta e de demanda são iguais. Pela representação gráfica, a gente pode encontrar essa figura aí. E o equilíbrio nada mais é do que a interação entre as curvas de oferta e demanda que determina o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio de um bem ou de um serviço. A intersecção das curvas de oferta e de demanda vai dizer ali qual que é o preço de quantidade de equilíbrio que atende à disponibilidade dos produtores e os desejos dos consumidores ao mesmo tempo. E matematicamente, como que a gente encontra o equilíbrio de mercado? A gente pode pegar cada uma das curvas de oferta e de demanda e igualar as duas. Então, se a gente tem uma curva de demanda que é representada por 12.000 menos 1.000p e uma curva de oferta que é 1.000p, a gente iguala as duas e depois a gente isola as variáveis. No caso ali, se a gente igualar as duas ali, a gente vai isolar o preço e, dado o preço que a gente encontrar, a gente vai substituir em uma das curvas e o resultado vai ser o mesmo e vai dar a quantidade de equilíbrio ideal. Então, a demanda, se ela for maior do que a oferta, a gente vai ter escassez no mercado, a competição entre os compradores. Então, se a gente tiver uma demanda maior do que a oferta, a gente vai ter que a escassez do mercado vai provocar um aumento de filas e vai fazer com que a competição entre compradores aumente, até que os preços aumentem até atingir o equilíbrio. Já se a gente tem uma oferta maior do que a demanda, o excesso de produto em estoques vai causar ali a competição entre os produtores, assim fazendo com que a redução de preços aconteça até atingir o preço de equilíbrio. Então, o primeiro exercício aqui para a gente entender como que isso se dá na prática, suponha que a gente tem duas curvas de oferta e de demanda e que a gente quer ali saber qual que é o preço e a quantidade de equilíbrio. Nesse caso aqui, o nosso preço de equilíbrio é 14 e a quantidade é 188. E como que a gente faz isso? É só igualar 300 menos 8p é igual a 48 mais 10p. Se a gente isolar o p, ele vai dar 14. E se a gente substituir 14 em qualquer uma das funções, a gente vai ter o resultado de 188. Aqui um outro exemplo, onde a quantidade demandada é 22 menos 3p e a quantidade ofertada é 10 mais p. Tente aí fazer em casa, ver se você consegue atingir esses resultados. Outra situação que pode acontecer aqui são os deslocamentos e o equilíbrio de mercado. Se houver um fator que desloque a demanda, ceteris paribus, por exemplo, havendo um aumento da renda, o que vai acontecer com o equilíbrio de mercado? A gente pode fazer um exercício simples aqui de imaginação e pensar que se a renda aumentou, a demanda por produtos vai aumentar também. Isso vai fazer com que, tudo mais constante, o preço dos produtos fiquem mais caros. Já na questão da oferta, um outro exemplo aqui, havendo um aumento dos custos dos fatores produtivos, como por exemplo o custo da energia elétrica que subiu, o que vai acontecer com o equilíbrio de mercado? Os produtores vão ofertar menos produtos e pode haver uma escassez daqueles produtos no mercado, porque os seus custos estão maiores. Em qualquer sociedade, os recursos produtivos ou os fatores de produção geralmente são tratados como ali mão de obra, terra, capital, matéria-prima, entre outros, eles são limitados. Por outro lado, as necessidades humanas são ilimitadas e sempre se renovam por força do próprio crescimento populacional e pela contínua elevação do padrão de vida. Independentemente do seu grau de desenvolvimento, nenhum país consegue dispor de todos os recursos para os quais necessita. Existe aí um problema de escassez.
onde os recursos são limitados, contrapondo-se às necessidades humanas ilimitadas. Os fatores de produção, mão de obra, terra, capital, capacidade administrativa, tecnologia, geram cada qual seu tipo de rendimento diferente. Então, o trabalho gera o salário, a terra gera o aluguel, o capital gera os juros, a capacidade administrativa gera o lucro e as tecnologias geram royalties. E para finalizar, a gente tem ali a chamada curva de possibilidade de produção, que representa a capacidade máxima de produção a pleno uso dos fatores de produção disponíveis em um dado momento do tempo. Ela ilustra como a escassez de recursos impõe limite à capacidade produtiva, sendo necessário fazer escolhas entre diferentes alternativas de produção. Pela escassez de recursos, a produção total de um limite máximo, pois todos os recursos disponíveis estão utilizados, não há capacidade ociosa. E aqui a gente tem uma representação gráfica, onde a gente tem a produção de alimentos e de roupas. Dado que o recurso produtivo da sociedade são 50 mil trabalhadores disponíveis, a primeira alternativa seria produzir somente roupas e a outra alternativa seria produzir somente alimentos. E a combinação dessas possibilidades nos dá ali a nossa curva CPP. No ponto A, todos os fatores de produção estão produzindo roupas. Já no ponto D, todos os fatores produtivos estão produzindo alimentos. No ponto B e no ponto C, eles estão sendo usados ao mesmo tempo para produzir roupas e para produzir alimentos. No ponto E, a gente está numa situação de ineficiência produtiva, ou seja, a gente está produzindo alimentos e também roupas, mas a gente está abaixo da nossa capacidade total de produção. E já o ponto F é uma combinação impossível, ou seja, não teríamos recursos suficientes para produzir tudo aquilo de alimentos e tudo aquilo de roupas. Os deslocamentos da CPP representam uma situação que ocorre quando o país está crescendo economicamente. Isso pode acontecer quando há um aumento da quantidade física de fatores de produção, ou seja, mais pessoas estão trabalhando, há mais máquinas para produzir, ou a gente tem um aumento do progresso tecnológico, uma maior eficiência produtiva e organizacional das empresas que consiga fazer com que a produção seja mais eficiente, ou uma melhoria no grau de qualificação da mão de obra. E aqui um conceito muitíssimo importante demais aqui para finalizar, que é o chamado custo de oportunidade, que nada mais é do que a transferência dos fatores de produção de um bem X para produzir um bem Y. Implica um custo de oportunidade, ou seja, é o sacrifício de deixar de produzir parte do bem X para se produzir mais do bem Y. O custo de oportunidade também é chamado de custo alternativo, por representar o custo da produção alternativa sacrificada. Ou seja, se eu escolhi produzir mais alimentos, eu estou deixando de produzir mais roupas. Esse conceito é muito utilizado na análise de investimentos. Será que compensa eu abrir uma franquia? Ou será que compensa eu deixar o meu dinheiro investido em títulos públicos? Qual é a taxa que eu vou ganhar em um? Qual é a taxa que eu vou ganhar em outro? Qual o tamanho do trabalho que eu vou ter em um? Qual o tamanho do trabalho que eu vou ter em outro? E a última coisa a mencionar aqui são os tipos de bens da economia. Existem bens de capital, que são usados na fabricação de bens, mas não se desgastam totalmente no processo produtivo, como, por exemplo, máquinas, equipamentos e instalações. Existem bens intermediários, que são transformados na produção de outros bens e são consumidos totalmente nesse processo, como, por exemplo, insumos e matérias-primas. E os bens de consumo, que são usados diretamente no atendimento de necessidades cotidianas, porém, eles podem ser duráveis, como geladeira, fogão e carro, ou não duráveis, como alimentos e produtos de limpeza. E por fim, a gente tem aqui uma divisão das ciências econômicas entre microeconomia e macroeconomia. A microeconomia vai examinar como os consumidores e as empresas interagem no mercado e decidem os preços e a quantidade para satisfazer ambos simultaneamente. Já a macroeconomia vai determinar ali
o comportamento dos grandes agregados nacionais, como o Produto Interno Bruto, investimentos, consumos agregados e o nível geral de preços, entre outros. Muito obrigado, deixe seu like aí, se inscreva no canal e até a próxima aula.